Olá pessoal, saudações tricolores, feliz e aliviado, todos nós. Mas antes de começar a falar do jogo de ontem, queria só comentar uma coisa simples. Quando eu vou ao Maracanã, terça-feira eu estarei no Maracanã, converso com muitas pessoas que eu nunca vi na vida, mas pessoas que acompanham o canal, pelo menos uma vez na vida, viram um comentário meu, ou numa live com o Johan, numa live com o Vilela, numa live com o Leandro Dias, numa live, já participei de várias lives, ou numa live aqui mesmo. Eu o pessoal do Laranjeira 21 com outros tricolores. Então é comum a gente acertar, conversar. Na realidade eu conheço 90% dos blogueiros tricolores. A gente conversa, a gente se encontra no Maracanã e a gente conversa. Mas quando a gente está... Ontem eu saí de casa, eram 2h15, para ir para o Shopping Guadalupe. Eu, uma amiga que estava me ajudando, e 3 cachorros. Nós íamos para a feirinha de adoção da Shopping Guadalupe, porque um cachorro nosso tinha sido adotado, tinha sido visto aí, pediram para nós levarmos o cachorro. Eu levei mais 2, né? De repente pega umas 2 horas de feira lá e mais um é adotado. Aí quando cheguei no shopping, chegamos no shopping 3h30 mais ou menos, 3h25, por aí. Tô passando, eu não tinha muita certeza de que horas era o jogo, comecei a ficar confuso, o jogo é 4 horas, o jogo é 6h30. Aí eu vi uma família de tricolores, quando eu tava tirando, tava com um cachorro no braço, tava com um cachorro no braço, a minha amiga com 2 na coleira e eu no braço, com um filhote, todos eles filhotes, né? Aí eu falei, amigo, saudações tricolores, que horas é o jogo hoje? Ele, 6h30. Eu vejo o teu canal, fiquei tão feliz com isso, é uma bobagem enorme. Um inscrito no meu canal, que eu encontrei em Guadalupe, mas é uma alegria porque eu não faço propaganda de nada do canal. Não faço live constantemente, não tem nenhum adesivo para sortear, nem tem superchat, nem tem nada. Se torne membro. Então é muito legal. Quando está no Maracanã, eu acho que é o lugar que a gente está, o lugar comum, eu achei normal, mas ontem eu achei muito bacana. Então, meu amigo, você que é inscrito no meu canal, aqui no Leiteria, um abraço, um prazer te ver ontem. Agora vamos falar do jogo. Um jogo que eu saí do shopping Guadalupe. Bandite, fica quieto aí. Saí do shopping, cheguei 3h30, falei, vou me embora a hora que dá. A feira termina normalmente 6 horas. Aí eu saí, já no finalzinho da feira, vim descendo a mamona no carro para tentar ver o jogo. Né? Eu inclusive deixei de fazer o pós-jogo ontem no cantinho lá na Jal Panorama Tricolor, porque não vai dar tempo de eu chegar, pego um engarrafamento. A Rio Teresópolis está com uma obra grande que eles estão mudando a praça de pedágio. A nova concessionária resolveu trocar a praça de pedágio. E ontem teve engarrafamentos grandes, de na Palha Amanhã principalmente. Na hora que o pessoal está indo para Teresópolis, está vindo do Rio para ir para Teresópolis, passar o final de semana. E não deu, assim, vou descer a mamona aqui, ver se consigo chegar ao jogo. Pegar pelo menos o primeiro tempo perto do início. Então, eu não consegui. Eu cheguei aqui em casa mesmo andando a 120 com a estrada vazia, 130. Os cachorros dormindo, né? Porque eles ficam estressados depois de um dia desse, sem fazer nada, só ficar lá as pessoas olhando, fazendo carinho neles, ficam estressados. Quer dizer, com os 2 que eu levei, não tiveram adoção, eu voltei com eles. Aí, quando eu cheguei em casa, liguei a televisão correndo, gol do Bahia. Eu vim ouvir o jogo. Só dava Fluminense. Assim, os caras comentando, o Fluminense tá fazendo uma partida espetacular. Eu falei assim, puta, voltou, tá tudo normal. Para começar, não entendi muito quando eu liguei, quando o rádio começou, deram a declaração, eu falei assim, cadê o Ganso, cadê o Cano? Estão no banco, que coisa estranha. Pirani vai ser foda. Aí só dava Fluminense, o Pirani jogando bem, quer dizer, tava dando para notar que o Pirani tava jogando bem pelo rádio. E os comentários os melhores possíveis. Eu chego em casa, ligo a televisão, pagou do Bahia. Eu falei assim, puta. Aí começou a me dar um pavor de 2019. E tem um jogo que me marcou profundamente. É Fluminense CSA. O goleiro deles fechou o que tinha e o que não tinha. Eles deram um ataque depois de um pênalti claro que a Realeza de Preto não marcou, claramente.
Foi um pênalti escandaloso no Ganso. E os caras foram lá, fizeram um gol, acabou. Putz, nós demos 35 chutes para gol, eles deram um, ganharam o jogo. Pô, me deu pavor isso. Falei assim, putz, será que o Fluminense vai perder pro Bahia depois de mandar no jogo? Bom, eu deixei o jogo gravando, né? Aí veio o segundo tempo, ganhamos o jogo, pronto. Aí depois eu vi o primeiro tempo com calma. É bom que a gente já não tá mais nervoso nem para vibrar com o gol. Aí, rapaz, se eu tivesse chegado aqui em casa com 5 minutos de jogo, tivesse 2-0 Fluminense, eu não acharia nada de anormal. Eu falei assim, pô, fizemos 2 gols, que beleza. Aí você vai ver, merecido. Se tivesse chegado aqui aos 10 minutos e tivesse 3 ou 4-0 pro Fluminense, não teria nada demais. O Fluminense estava arrebentando o jogo. Até os 25 minutos, o Fluminense mandou no jogo. Aí levou um gol, quase aos 30. Aí se desandou, perdeu tudo. Aí o Nino comete aquela infelicidade. Eu quero falar do Nino aqui rápido. O Nino ontem ficou muito nervoso. Querendo dar porrada, querendo brigar, nego contendo o Nino. Mas eu entendo o Nino. Me lembrou muito, quem é tricolor da minha idade, e viu bastante o Fluminense de 84, 83, 85, que o Jandir, para mim, o melhor cabeça de área que o Fluminense já teve até hoje, para mim é o Jandir. Meu ídolo naquele time de 84 chamava-se Jandir Bug. O Jandir. O Jandir quebrou o Mauricinho do Vasco. Não foi por querer, foi uma falta feia pra caramba. O Mauricinho era muito rápido, chegou primeiro que ele. Ele não foi para quebrar o Mauricinho, mas quebrou. Foi expulso, claro. Ontem foi a mesma coisa. O Nino não fez uma falta para quebrar o cara. Ele reclamou, porque ele não entrei na maldade. Não, realmente ele não entrou na maldade. Só que ele pegou. Foi uma falta culposa, não foi dolosa. Ela foi culposa. Ele entrou para tirar a bola, o cara foi mais rápido e acertou o cara. Então foi uma expulsão correta em cima de uma falta culposa. Não foi aquela falta que o cara fala, eu vou lá quebrar o cara. E vai e quebra. Pô, tá expulso por uma falta culposa. Você merece ser preso. Agora, o cara foi para tirar a bola. O cara foi mais rápido e acertou o cara. Foi expulso. Foi bem expulso? Foi. Se fosse os que reclamam hoje, não foi uma falta assim, podia ser um amarelo. Não podia ser um amarelo. Se fosse, imagina o seguinte, se fosse o Lelê entrando naquela bola, e o cara pegasse o Lelê, mata o cara, não precisa nem ser expulso. A gente enforca ele aqui na frente de todo mundo do estádio. Foi isso que aconteceu. Aí o Fluminense ficou mais perdido ainda. Falei assim, por que ele vai colocar? Vai desarmar mais o time ainda. O cara teve coragem, não sei se foi por ordem do Diniz, recuou o Martinelli. Foi com o Martinelli quase até o final. Foi com uma coragem, porque senão desarmou muito o time. Aí voltou para o segundo tempo, o Fluminense conseguiu logo um gol com o Lelê, e depois logo outro gol com o Piranha. E ainda mandou uma bola no travessão, o Lelê chutou uma bola, o goleiro espalmou, sobrou para o Piranha, 5 goleiros, jogou no travessão. E os caras pressionando. Mas o que os caras tiveram de chance foram 2 bolas no final do jogo, que a colocação correta do Fábio salvou. Inclusive a última bola, que estourou na perna dele, mas a colocação dele fechou o gol todo. Então, é isso que o goleiro precisa. Ele foi soberbo na colocação dele, nas 2 bolas, porque as 2 foram em cima dele. Mas a colocação dele ganhou o jogo, quer dizer, a colocação dele, basta a colocação. Por isso que às vezes a gente comenta uma falha de goleiro. Porra, você está reclamando, não estou reclamando. Existe uma coisa que não é treinamento de goleiro. Existe uma coisa que está intrínseca no goleiro. O goleiro faz sem saber por quê. O cara pode ser um analfabeto, nunca ter entrado numa escola, mas o cara agarra pra caramba. Quer dizer, ele faz os movimentos certos por intuição. Mas é uma intuição que ele se coloca no lugar certo. Ontem o Fábio, nas duas bolas do final do jogo, quase iguais, inclusive, porra, foi colocação. Ele teve uma colocação soberba, como o goleiro deve ter. Eu não me lembro qual era o goleiro que uma vez eu comentavam isso na época. Eu tinha uns 14 anos de idade. Eu já observava muito o goleiro porque eu jogava no gol. E ele quase não pulava. Eu faço um esforço danado. Eu fiquei pensando quem era esse cara que eu não me lembro. Não era do Fluminense, não. Pô, o cara chutava, ele estava na bola. A bola estava em cima dele sempre. Ele tinha uma colocação inacreditável. Acho que ele só tinha que pular quando tinha pênalti. Porque aí o cara bate no canto e ele não dá para ele ficar do tamanho do gol. Mas as outras bolas todas ele pegava.
chutou e pá. Em cima dele, pô, assim, pô, esse cara chutou mal. Não, a colocação dele era espetacular. Então ontem o Fábio, no final, quando ele foi chamado, o Fábio ontem, das duas últimas defesas, foram ótimas, principalmente a última, que estourou na perna dele, mas foi a colocação dele, colocação que um goleiro deve ter. Agora, a maior figura do jogo ontem, aí vamos começar agora a comentar as atuações. Fábio, pelas duas defesas no final, ótimo. Samuel Xavier, bom pra caramba, pô. Samuel Xavier tá voltando a entrar naquela forma que ele gosta. Só precisa parar de dar piti à toa. Nino vinha jogando normal e teve uma expulsão que olha, eu matei sem querer. Eu falei, tudo bem, isso se chama culposo. Não foi doloso, mas tu matou. Pronto, tá condenado. No próximo jogo você não joga, ainda tem que os advogados trabalharem para você não pegar mais um gancho adicional. David Braz, excelente. Podem ficar putos dentro das calças. David Braz, excelente. Espetacular o David Braz. Um jogador que tá voltando a ficar naquela forma que ele estava 2 anos atrás. Teve um jogo, o último jogo do Fluminense, ele foi excelente. Ele jogou bem. Ontem foi muito bom. Marcelo, atacando excelente, defendendo mal. Martinelli, podem ficar mais putos ainda. O melhor do jogo foi o Martinelli. Martinelli jogou de primeiro volante e depois foi recuado para a zaga. 2 posições que não são a dele. Ele não é primeiro volante nem é zagueiro. Jogou pra caramba. Podem ficar com raiva, porque nego tentar arrumar defeitos no cara. Ele não é nenhum, vou voltar a falar o que eu falei no máximo há 3 vídeos atrás, ele não é nenhum craque. Mas é muito bom jogador. E ontem ele foi o melhor em campo, na minha opinião. O melhor do jogo do Fluminense, o melhor jogador do Fluminense para mim ontem foi o Martinelli. Lima, boa partida, uma raça danada. Pirani, junto com o Martinelli, isso aí quem me conhece sabe. O que eu não gosto do Pirani, você não gosta, não. Ele nunca jogou bem, isso aí não sou eu que acho. Eu tô com a maioria. A torcida do Fluminense falou assim, porra, Pirani de novo? Só que ontem aconteceu uma coisa que eu fui falando muito aqui, falei muito com relação ao Michel Araújo, sempre comparando com o Natan. Eu tenho 2 coisas, o Natan é uma merda. Sempre achei. E sempre falei, o cara tem chance pra cacete e não produz o que ele ganha. O Michel Araújo não teve chance nenhuma, como o Pirani teve ontem. Jogar no time titular, meu amigo, tá aqui, eu te contratei porque você é o cara que pode substituir o Ganso. Até hoje não entendi porque que o Ganso, até agora, porque o Ganso e o Cano ficaram no banco, mas eu achei ótimo. Porque dá rodagem para quem tá precisando. E dá para testar. Isso é testar. Não é quando o jogo, o time tá perdendo de 3-0, faltando 15 minutos, pega o cara, coloca, o time já não tá mais se entendendo, aí você coloca o jogador, olha, você é o substituto do Ganso, vai lá e resolve. O cara não resolve, o cara tá perdido. O cara é novo no time, o cara é novo de idade. Aí, ontem ele começou jogando, começou mandando no jogo. Quando eu vi o que eu não tinha visto, que eu tinha gravado, porra, jogou pra caramba, dos 2 lados. Arias. Acho que pela viagem ainda ele não foi o Arias que a gente consegue ser. Mas é um jogador, no final do jogo, sei lá, com 40 minutos, ele deu um pique. É porque não tinha mais ninguém para ele ir. Se ele tivesse pelo meio, ele ia na cara do gol. Ele saiu da nossa grande área até outra grande área, com um cacete só. Jogando com 10. Lelê, um capítulo à parte. Eu já li ontem. Lelê tá perdendo a chance dele, tá perdendo gols. Tirando uma bola que, se não me engano, foi o Marcelo que passou para ele. Não sei se foi o Marcelo. Uma enfiada que deram para o Marcelo, para o Lelê, que ele conseguiu dar um bico curto. Aí o cara pegou a bola. O goleiro pegou a bola. As outras bolas todas, o Lelê fez. Se fosse o Cano que tivesse feito aquilo, ninguém estava falando que o Cano estava perdendo gol. Gol feito. Porque é uma comparação do mesmo jogo na mesma posição. Eu achei que o Lelê foi muito bem, se vocês querem saber. Não fez o gol que a gente precisava fazer. Os caras falharam, ele foi lá e fez o gol. Agora, as outras bolas, aquela bola da travessão, por exemplo, vocês queriam que ele fizesse o gol, ele também queria fazer o gol. Só que do outro lado tem um cara chamado goleiro. Aí a bola sobrou pro Pirani, que era pro Pirani fazer, sem goleiro, ele chutou no travessão. Quem perdeu mais o gol, o Lelê ou o Pirani? Então o Lelê ontem
ele teve 3 ou 4 chances de cara no jogo. E no segundo tempo teve essa que o goleiro espalmou e o Pirani jogou no travessão. E mais essa que ele foi de baixo, ele limpou para a esquerda e bateu fraquinho. Essa foi espirrou o taco, a bola espirrou o taco. Então, são um peteleco. Aí eu pergunto, se fosse o contrário, vocês iam falar que o goleiro pegou, que o jogador deles perdeu o gol ou que o Fábio é um goleiraço? Porque a maior figura em campo, até se contundir, foi o Danilo Fernandes. Ele teve sorte até quando ele defendeu a bola entrar, que o cara tirou lá de dentro. O mesmo cara, se não me engano, que deu o gol como é que o futebol é engraçado, né? Futebol não. O esporte tem umas coisas engraçadas. O cara salvou um gol em cima da linha e depois deu o gol pro Lelê. Então o Lelê, eu achei que o Lelê foi muito bem. Corre pra caramba. E o Keno foi acima da média o Keno foi acima da média de Keno. Inclusive com a assistência que ele deu, aquela tabela rápida, aquele 1-2 que ele fez com o Pirani. Então, eu acho que o Fluminense ontem, se eu tivesse que resumir a atuação do Fluminense, é uma coisa antagônica. O Fluminense teve a chance de ganhar, sendo o Fluminense que todo mundo quer, e não ganhou. Ficou com -1 e foi guerreiro. Aí ganhou o jogo em 2 jogadas. Em 1 jogada ganhou o jogo. E o time do Bahia, vamos falar a verdade agora do time do Bahia. Apesar do City, SAF, é um time fraco. Os caras estão investindo errado. É um time fraco. O time do Bahia, até fazer aquele gol cagado, puxaram um contra-ataque muito bonito, vamos falar a verdade. Puxaram um contra-ataque muito bonito. E a bola do camarada na ponta, lá da esquerda, de curva, foi uma bola muito bonita. Foi a única jogada bonita deles. O resto foi uma abafa. Eles com 11, Fluminense com 10 defendendo do jeito que estava. Acho que, desculpa, acho que a ordem do Diniz, porque o rapaz estava lá no banco, lá no campo, demorou muito para substituir. Você via jogador cansadaço ali, morto, tirando áreas. O resto estava tudo morto. Então ele demorou muito a subir, enfiar o rapaz, o zagueiro, mexer no meio de campo. O time estava muito cansado, pô. O Pirani estava mortão. O Martinelli morto. E jogando de zagueiro sem ser um cara alto. Então eu achei que o Fluminense fez uma garra, aquela garra que a gente quer. Primeiro fez os primeiros 30 minutos de jogo, os primeiros 25, até levar o gol. O gol foi às 20, alguma coisa, 29. Foi o time que a gente pede. Intenso, vertical, o goleiro deles trabalhando, ajustando tudo que é bola para gol, para dentro, para fora, não interessa. Os caras não conseguiam sair do campo, do campo de defesa deles. Esse é o Fluminense que a gente quer. Marcando gols, claro. E no segundo tempo foi aquele Fluminense que a gente chamava de guerreiros. Os caras foram lá, não, vamos encarar essa merda aqui, vamos virar, e viraram. E o mais importante, viraram, hoje dormiu em terceiro ou quarto lugar, vai subir de posição, com certeza, porque o Atlético perdeu, São Paulo perdeu, então o Fluminense vai subir. Mas se o Botafogo perder, o Palmeiras, o que não é nada demais, porque é lá no Palestra, eu não chamo de Arena Allianz, não, eu chamo de Palestra. Porque lá no Palmeiras, o Palmeiras vai chegar a ficar 2 pontos dele e a gente começa a entrar de volta a ficar no bolo. 6 pontos. E todo time tem um sobe e desce. Falei isso no último vídeo. Sobe e desce, sobe e desce. O último vídeo que eu falei, há 2 vídeos atrás, foi o vídeo sobre o jogo. Sobre o jogo não, sobre o Fluminense. Então eu acho que se o Botafogo perder hoje, o que é um resultado normal, e se o Botafogo ganhar hoje, é um grande resultado do Botafogo, o Botafogo vai começar realmente a correr. Aí vamos estar com 12, 13 jogos 12 jogos de primeiro turno, passamos da metade do primeiro turno e o Botafogo abrindo. Imagina se o Botafogo vencer hoje, o Botafogo abre 8 pontos para o segundo colocado. 8 pontos para o segundo colocado. E o segundo colocado já vai ter jogado contra ele em casa. Então, o Botafogo hoje joga um jogo puta. É importante que o Palmeiras diminuir a diferença, mas o Botafogo é mais importante ainda. Empatar ou ganhar lá, o Botafogo fica com um resultado excepcional.
Mas é isso, o jogo foi isso. Acho que o Fluminense teve uma atuação de guerreiro no segundo tempo, uma atuação primorosa até levar um gol bobo de contra-ataque. Aliás, o que o Fluminense proporciona de contra-ataques aos times adversários é uma coisa enorme. Proporciona normalmente, quando está perdendo e começa a fazer aquelas substituições que o Diniz faz, enfraquece a defesa e abre os buracos. Ele enfia atacante, perde meio de campo e não tem defesa. Aí você cria espaços para contra-ataque. Qualquer bico para frente você pega 2 contra 1. Mas ontem não, ontem os caras estavam pressionados, tomaram uma bola e o cara correu com a bola o tempo todo e centrou aquela bola bem centrada, meia altura, e o cara escorou muito bonito, matou o goleiro. Foi nada. Então o Fluminense teve uma atuação ontem de primeiro tempo excelente até levar o gol, excelente, aquela atuação que a gente gosta. E no segundo tempo, uma atuação de um time guerreiro. E mais, foi muito bom o Pirani. Pirani jogou na posição dele. Quando ele foi contratado porque a gente pode ter um substituto pro Ganso. Foi a primeira partida dele, só começando o jogo naquela posição. E jogou, se ouve muito bem mesmo. Então, se ele repetir essa atuação mais um jogo, eu acho que a gente vai ficar mais tranquilo. E tem agora também a provável contratação do Léo Fernandes, uruguai, que joga lá no Toluca, do México. Jogador que foi da seleção uruguaia de base. O que eu vi de vídeo dele ontem é um cara faz cara da golaço, é uma canhotinha, é mortal. E é mais inicialmente para compor elenco é ótimo. Porque é mais um camarada que sabe fazer gol, sabe enfiar uma bola. Eu acho que foi uma boa, se confirmar, uma boa contratação. E agora torcer. 2 coisas sobre o Marcelo. Eu acho que o Marcelo tem que ser preservado. Eu acho que ele tem que jogar agora, terça-feira, contra o Cristal, joga, porque é um jogo importante. A gente só precisa empatar, mas é um jogo importantíssimo, então ele tem que jogar. E contra o São Paulo. Depois, contra o São Paulo, descansa o cara. Descansa contra o Internacional, depois aqui no Maracanã. Descansa o Marcelo, não vai colocar o Marcelo. Descansa o cara para o cara não se contundir. Tá certo, isso que é como faziam com o Deco. Então faz a mesma coisa. Porque o Marcelo é um cara que pode jogar no meio. Imagina que agora sem o Alexander, por muito tempo, esse Diogo Barbosa jogar o feijão com arroz e não comprometer, você pode no jogo enfiar o Marcelo no meio no lugar do Alexander. E para quem viu aquele canhão do Marcelo ontem, meio de lado de pé, meio de curva, porra. É isso que eu queria falar. Acho que o Marcelo tem que ser preservado. Terça-feira é um jogo importantíssimo do Fluminense. Vamos ganhar, se Deus quiser. Estarei no Maraca. E acho que o Fluminense pode ter uma paz agora para voltar a jogar o que jogava, sabendo que o Ganso pode jogar e pode sair. E que o Ganso pode não jogar se o Pirani repetir a atuação, de ficar mais tranquilo, que é um time que toca a bola também. Ele tem uma diferença pro Ganso. Ele é incisivo para chegar no gol, para fazer gol. O Ganso é um camarada que só chuta de vez em quando. Ele não aparece. É muito difícil o Ganso aparecer. Ele já apareceu várias vezes contra o Curitiba, ano passado, um gol de cabeça. Há 3 jogos atrás, ele fez um gol. 3 jogos ou 4 jogos atrás, fez um gol. Entrando também, ele que apareceu para fazer o gol. Mas o Pirani faz muito isso. O que é bom, porque você ataca com mais gente para chutar para gol. Mas é isso. Acho que terça-feira vai ser um jogo complicado. Eu quero ver depois de terça-feira. Quarta-feira eu vou gravar um vídeo sobre o jogo. Eu quero ver se eu faço um vídeo no sábado sobre o estádio das Laranjeiras, respondendo um monte de dúvidas. Por que o estádio não... Quais são as possibilidades de fazer um estádio para 20 mil pessoas nas Laranjeiras? É claro que hoje não pode, tá? Mas mais do que 20 mil é quase impossível. A não ser que você desrespeite tudo. Aí dá. Mas é isso aí, gente. Saudações tricolores, bom domingo. Meu amigo que eu encontrei no shopping em Guadalupe, saudações tricolores de novo. E até quarta-feira.